valorize o bodó. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. Senhora Santana, ao redor do mundo, aonde ela passava, deixava uma fonte. Olá para você que tá ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa comigo, Beatriz Priu. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber uma multiartista aqui conosco, que é a Socorro Lira, uma artista que está percorrendo várias cidades e estados do país com o seu novo show agora, né? Meu Ofício, que repercute aí uma carreira de 25 anos na música. E com ela também aqui no nosso estúdio estão Eliakim Rufino e Euterpe, que vão participar então desse show aqui em Boa Vista, que acontece, né, mais tarde, para você que está nos acompanhando lá no espaço do Teatro Jaberchaldi, no Sesc Messejana. Mas antes de dar mais detalhes, eu vou contar um pouquinho sobre a história, ouvi-la, né? Contar um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vinda, Socorro, a Euterpe e o Eliakim também. Obrigado. Eu que agradeço, Beatriz, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com quem nos ouve, né, através da internet, sim? Ou isso, rádio também. E, bom, eu nasci no sertão da Paraíba, na zona rural de Brejo do Cruz. Imagina, a capital fica no litoral, então você tem que andar o estado inteiro para chegar lá na outra fronteira, continente. E atualmente eu moro em São Paulo. Moro em São Paulo há 21 anos. Incrivelmente, eu não sabia, mas eu tinha 4 anos só na música, valendo assim, quando eu fui para São Paulo. Estudei em Campina Grande, comecei a gravar em Campina Grande, fui para São Paulo, eu tinha 2 álbuns, e aí lá gravei o 3º, o 4º, hoje são 16 álbuns gravados, né, com canções autorais e eventualmente com algumas canções especiais de compositores e compositoras que eu gosto muito, como Eliakim Rufino. Jogar aqui um confete, porque é justo. E nesse percurso, né, são 25 anos de estrada, 25 anos de carreira, por que agora trazer essa celebração, né, desses 25 anos, escrito, né, o título do show, Meu Ofício? Então, são as efemérides, né, que são essas datas fechadas, e que nós, artistas, nos dedicamos a elas, assim, porque é como se fosse um motivo, um motor, né, de energia para a gente fazer as coisas. Então, se a gente cria um título, né, a gente imagina como que eu celebro 25 anos na música, né, e a música para mim é um ofício. Se eu fosse talvez de alguma igreja, eu diria, eu sou missionária, né? Então, como eu não sou muito missionária, então eu acho que eu sou do ofício da música, da arte, como canal de expressão daquilo que eu entendo um pouquinho do mundo, né? E a música é, sem dúvida, o meu canal primeiro nas artes, embora eu faça literatura, agora eu estou no cinema, mas a música eu sou muito grata, porque é a primeira expressão artística, né, que me emancipou como cidadã, que precisa pagar conta, trabalhar, né. Antes eu vivia de nada, eu fiz colar de semente para vender, eu fazia artesanato, né, vivia de muito menos ainda, e a música me já vivia tudo. Da arte, na verdade, né? Vivia da arte, e aí a música, ela é muito rica, né, a cultura é uma coisa muito rica, a gente faz as coisas do sutil da alma, e ainda reverte na condição de vida, né? Trabalhar com isso é muito bom. Então, mas você estudou psicologia, né? Eu estudei psicologia. Tipo, eu vou fazer um curso universitário, porque vai que não dá certo na música, eu vou aprender. É bom ter uma garantia. E também uma coisa legal, você também que está fazendo doutorado agora, mestrado. Eu concluiu o mestrado. Eu até, né? Concluiu o mestrado, essas coisas. É bom porque aí as pessoas sabem, inclusive, que a gente escolhe. Ou seja, eu não faço música porque é a única opção que me resta. Eu faço música porque é uma escolha. Realmente eu sou formada em psicologia social,
amo e estudo psicologia até hoje. Eu sou, digamos assim, uma junguiana, adoro Jung, justamente porque adentra o espaço e encontra a arte no profundo da alma, né? Então eu sou junguiana de essência, estudo o livro vermelho, por exemplo. Mas é isso, é bom também ter estudado, feito uma faculdade, porque poderia ser um outro jeito de viver. E o outro seria ainda, sei lá, criar galinha, plantar a minha comidinha e vender o excedente. Tem tantas formas de ganhar vida. Agora, a arte, a música, para mim, é o meu ofício. É aquilo que eu tenho como linguagem para comunicar, para falar com as pessoas. Uma artista completa, como vocês estão ouvindo, multiartista, porque como ela já disse, agora até adentrou o mundo do cinema, produtora cultural também. Eu vi aqui no script dela aqui da vida, né? Digamos assim, como cantora, compositora, escritora, cineasta. Como é que é reunir, né, tantos ofícios dentro da arte e como principal, como você já disse, a música? Eu acho que é enxergar, talvez, tentar pelo menos, num mundo tão partido, né, num mundo tão separado, em que a gente separa tudo, a gente entender que é tudo uma coisa só. Então, às vezes a gente se comunica ou comunica alguma coisa cantando, escrevendo, outras vezes é com uma câmera contando uma história, né? Então, como a gente é una, é múltipla, mas também é una, então a gente pode olhar para vários ângulos. É como você pegar uma câmera e mostrar vários ângulos, né, de uma mesma paisagem. Então, o cinema né, pega esse ângulo aqui, a música aqui, a poesia aqui. Eu não sei, eu acho que é de olhar o mundo de uma forma mais integrada mesmo. E de não separar tanto, de não... isso, eu penso que é por aí. E eu vi aqui na sua trajetória também que são muitos álbuns, né? Cada álbum ali com certeza tem uma história. De onde é que surgiram essas inspirações também para compor tanto, para produzir tanto nesses 25 anos de carreira? Da vida, sem dúvida, da vida com... E da consciência de que nós, nesse ofício de cantar, de escrever, ou de contar uma história com a câmera, no caso, filmar, a gente conta histórias, a gente serve, né, de certo modo, a uma função no mundo. Assim como você é comunicadora, seu trabalho é comunicar, o nosso também, só que com essas ferramentas que a gente chama de arte, né? Porque, sei lá, vem um pouco desse lugar do mistério, do sutil, que as pessoas não sabem nominar, né? É difícil, às vezes, nominar. Mas é só olhar a vida e não focar numa coisa só, porque tem muita coisa pra gente ver e viver. Eu ficaria, acho que, muito aborrecida se eu fizesse uma única coisa na vida e até por... sei lá, por imposição de alguma condição, algum sistema. Então, poder circular, poder estar aqui hoje, amanhã ali. E eu tenho tanta riqueza, eu tenho tantas amizades, que aonde eu vou, eu estou no melhor, né? Eu vou nos melhores lugares e eu digo, nossa, será que eu mereço tudo isso, né? Olhando a minha trajetória. Eu digo, acho que sim, já que eu estou aqui, né? Eu quero isso para todo mundo. E agora, já que você puxou esse gancho, né, dessa amizade, eu ia deixar isso mais para depois, mas eu acho que é o momento certo agora. Falando em amizade, você canta, né, agora, aqui em Boa Vista, com esses dois amigos, né, Euterpe e Eliakim. Queria saber um pouco da conexão de vocês, da história, deixar o Euterpe e Eliakim também à vontade para conversar. Você veio aqui, o Eliakim, lembra qual foi o ano, Eliakim? 2005. Ele veio aqui em 2005. Como é que foi essa primeira passagem aqui por Roraima? Casa do Poeta. Foi um amigo em comum que a gente tinha que infelizmente faleceu, Paulo André. Ele era da Paraíba. Acho que Campina Grande, se não me engano. Sim. Que foi onde eu morei, estudei psicologia, morei uns anos lá. E ele me pôs em contato com Eliakim, mais do que isso. Ele arranjou tudo, né? Para que eu viesse aqui naquele ano. Foi 2005, você 2005, falou? Então eu estava chegando em São Paulo. Cheguei em São Paulo em 2004, né? Então eu já vim de São Paulo para cá e voltei para São Paulo. Era o primeiro ano de São Paulo, digamos. E foi assim, Euterpe era criança quase. Adolescente, morava em Manaus. Morava em Manaus. Conheci a Socorro no mesmo ano. Ela saiu daqui e aí foi para Manaus e aí nesse momento a gente se conheceu no mesmo ano de 2005. Sim. E estamos Fiquei aqui cultivando a nossa amizade até hoje. E aí tem uma coisa interessante. 20 anos. O Socorro já promoveu
outras oportunidades, tanto para mim como para ele aqui também. Socorro é produtora de um grande prêmio de música, que é o Prêmio Grão de Música, o qual nós fomos premiados, ele aqui em 2019 e eu em 2020. No auge da pandemia. 2 anos seguidos, 2 artistas roraimenses. Quer dizer, a Euterpe não. Aliás, mas a Euterpe passou um tempo em Manaus quando foi estudar, você me contou naquele dia, né? É nesse momento que eu conheço o Socorro. Eu lembrei agora. Mas o Eliakim e a Euterpe estão premiados por um prêmio que é promovido por você. Olha só que essa troca super profunda, né? Que repercute, que adentra aí uma amizade que vai profissional, vai em todos os caminhos unindo vocês. Depois fui para São Paulo também, a convite da Socorro, participar de uma ação lá do Prêmio Grande Música. E, enfim, durante a pandemia também ela realizou vários eventos online, através do canal e lives. Enfim, a gente vem aí se conectando durante esse período e a gente está feliz de poder recebê-la aqui agora. É um presente aí para todos nós aqui de Roraima, poder ouvir a Socorro cantar. É um show dela ao vivo comemorando esses 25 anos da trajetória dessa artista sensível, brilhante, multi, que só ensina a gente através da sua vida e da sua trajetória. Poxa, o Grão de Música... Até sem palavras, hein? Eu nem sei se é de mim que estão falando, mas enfim. Porque eu sempre acho, Eliakim, você talvez possa me ajudar. Eu acho que, às vezes eu acho, não é sobre mim, pessoa, ego. Sim. De novo a história do ofício, né? Eu acho que é sobre nós, né? O que a gente faz, ele tem essa coisa, eu sou compositor, isso é uma coisa muito daqui, né? Dos negócios, é uma coisa muito dessa materialidade. Porque, segundo o Jung, né? Eu sou junguiana, né? O psicólogo Jung, o teórico da psicologia, né, ele considerava mesmo que existe um outro lado. Mas o povo lá do sertão da Paraíba também, a gente convivia com o outro mundo. Na casa onde eu morava tinha a alma da finada Dalva, uma senhora que tinha morrido, ela morou na casa e ela morreu, e o que nos separava era uma cerca de arame, porque a alma não pulava a cerca de arame. Então, assim, esse outro mundo sempre viveu. Então, para mim, é uma coisa, às vezes eu digo, é sobre mim. Não é sobre mim, é sobre nós, é sobre a comunidade. E esse prêmio que eu criei, junto com Elifas Andreato, o grande Elifas Andreato, o maior capista, né, dos LPs, dos CDs da indústria fonográfica brasileira, e um outro amigo, Roberto Tranjão, empresário de São Paulo, que faz arte, meu parceiro de música também, um cara iluminado. Vera Martins, uma empresária, o Grão nasceu numa empresa chamada Grão de Arroz, em Salvador. E Vera, nós que criamos, depois no segundo ano foi para São Paulo. Esse prêmio, ele nasceu justamente para olhar para dentro do país. Porque se convencionou de que MPB, música brasileira, é Rio-São Paulo. Isso é um equívoco. Mas é compreensível, porque lá sempre estiveram as grandes gravadoras e as grandes TVs e os grandes sistemas de rádio que mandam para o resto do país aquilo que entendem como MPB. Porque eu entendo que música popular brasileira, que eu até gosto de chamar de canção brasileira, é aquela que se faz em toda parte. Então, em todo o território brasileiro. Exatamente. Então, o Grão de Música, ele premiou todos os estados brasileiros, porque a gente tinha curadores e curadoras em todos os lugares que nos mandavam as sugestões. Aqui, Roraima, eu conhecia já, por ter estado aqui. Mas o Grão de Música, que, né, tinha essa função, referendar obras e trajetórias artísticas. Então, e outra coisa, a gente premiava sempre o melhor que a gente considerava. Não só eu coordenei, mas tinha uma equipe. A gente olhava e disse, não, o melhor de Roraima. O melhor lá o Bado foi premiado lá de Rondônia, né? No Acre também, Rodolfo Minari, Ivana Pacífico. Então, são nomes que o Sudeste não conhece. E se conhece, faz questão de fingir que não conhece. E quando essas pessoas vêm do Sudeste para cá ou para outros lugares, elas são tratadas muito bem. Quando vão para Paraíba, a Paraíba trata muito bem essas pessoas. Eu não sei por que o Sudeste insiste em fingir que não existe o país inteiro além do Sudeste. E diga-se de passagem, Rio-São Paulo, pelas razões econômicas que eu já citei do poder econômico ali concentrado.
Mas isso repercute tanto, né? O Eli aqui já até fala sobre isso também. Mas vai dessa valorização e desse preconceito com o Norte também, com o Nordeste. Inclusive, Eli aqui, queria que você fizesse uma fala também, participasse aqui dessa conversa, dessa troca entre vocês também, né? Socorro e você, nesse aprendizado. Você até contou histórias engraçadas para mim. Ele me contou algumas coisas dos bastidores. Eu vou deixar ele falar agora também. Boa. Bom, prazer estar aqui. Mais uma vez aqui no podcast com você. Virando meu amigo já. Já estou virando habituê aqui. E a Socorro, ela é uma artista que transita pelo país todo, conhece todo mundo. O Nilson Chaves aqui também. Ou seja, é fácil para ela. Isso que ela está dizendo que o prêmio mostra os artistas que o Brasil do litoral não conhece, né? Porque eu estava lembrando, Socorro, de uma música do Milton Nascimento, Notícias do Meu Brasil, que diz, a novidade é que o Brasil não é só litoral, né? E o pessoal, durante muito tempo, como o Brasil urbano, o Brasil moderno, o Brasil está lá no litoral, e aqui saiu de lá já é o Brasil profundo, já é o Brasil oculto, né? Envolto em brumas e tal, que ninguém sabe de nada e pá. Eu me lembro, eu passei a vida toda viajando e ia fazer um show no Rio Grande do Sul. Olha isso aqui, gente, olha aqui, ele veio lá de Roraima. Né? Dá a impressão que eu andei 3 dias de canoa, depois montado numa onça, depois num lombo de burro e tal. E eu sempre digo, gente, eu vim de Boeing. Lá tem um aeroporto internacional, uma notícia boa, vocês também podem ir lá. Então eu acho que qualquer um pode vir. E eu acho que o Prêmio Grão de Música da Socorro, ele descentralizou essa questão, ele explodiu essa ideia preconceituosa de que o Brasil se reduz a Rio e São Paulo, né? Inclusive, muito antes, a Socorro já vinha fazendo antes do que outros prêmios que tem aí, aportes financeiros maiores, por exemplo, como o Prêmio Multishow, que recentemente aqui começou a incluir os artistas e curadores das outras regiões do Brasil por conta de haver uma reação das pessoas e dos artistas aí nas redes sociais de que esses prêmios, grandes prêmios de música do Brasil, só premiam os artistas que estão no hype aí, né? Que normalmente são esses sudestinos. Então a Socorro já vem fazendo isso muito antes do que esses que já têm aí mais tempo até, né? Não sei. Nunca é tarde para aprender. Eu acho que outros prêmios... Aliás, uma coisa que é bom a gente frisar é que o Brasil tem poucas premiações de música. Pouquíssimas, né? Dado a essa ideia de que, sei lá, se premiar as mesmas pessoas que já são premiadas e aquelas que estão, né, destacadas, tá bom. É como se não precisasse, e como se o prêmio servisse a si próprio. Na verdade, tem prêmios aí que tem um elenco de artistas que referendam o prêmio, é o contrário, né? Então, eu vou chamar fulano porque fulano tem não sei quantos milhões de seguidores, que é para dar impulso ao prêmio. E a função do prêmio é o contrário. Sempre foi. A função do prêmio é revelar, colocar em evidência, apresentar uma novidade. Essa é a função do prêmio. Eu entendi assim, quando eu ganhei o prêmio da música brasileira em 2012, eu entendi que prêmio é importante. Porque eu não estou falando, a gente, né, não é daquela... Tem os festivais que tem a concorrência, que concorre música com música, beleza, isso é uma outra coisa. Esses prêmios que a gente está falando são prêmios que referendam, que diz, olha, isso que existe. A função do prêmio é revelar, é mostrar, favorecer que o público veja o que não está vendo, porque a mídia é concentrada, né? A mídia empresarial também, e não sei por que a empresa não pode se relacionar com a arte. Claro que pode, né? Nós queremos, assim. Agora, artista, eu acho que é o último reduto que ainda não foi amansado totalmente pelo sistema vigente no mundo, que está, inclusive, destruindo o planeta. E aí, por sermos um pouquinho rebeldes, até pouquíssimo, hoje a gente já foi muito mais rebelde. Eu tô vendo a hora a gente amansar de vez ali aqui, eu acho um pouco difícil. Tô até com medo, mas assim, eu me relaciono. Até porque ele é um cavalo selvagem. Eu ia dizer isso.
Então, eu sou uma onça, né? Lá do sertão, talvez uma das últimas. Não, eu vejo uma curiosidade. Nós estamos aqui numa casa aqui jurídica, né? Sei nem onde é que eu tô, então é bom a gente não saber, né? A inocência é boa. Eu tenho uma curiosidade é que, fora as ordens religiosas, as duas ordens civis que existem no Brasil é a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Músicos, né? A Ordem dos Advogados, alta, que nós estamos no prédio aqui ao lado, aqui, né? Prédio bonito, né? Bem instalado. A prova dessa ordem é uma prova que eu já ouvi falar que é de grau médio de dificuldade, mas passam só 11% dos candidatos, porque para peneirar, né, para botar no mercado advogados realmente que tenham algum conhecimento e tal. E a Ordem dos Músicos não tem esse mesmo prestígio, né? A Ordem dos Músicos também deveria ter um teste para não ter o exercício legal da profissão. A Ordem dos Músicos também deveria ter essa carteira, que é uma carteira mundial, você pode viajar com essa carteira para o mundo todo, a carteira de músico, né, e tal. Mas nós perdemos esse prestígio aqui no Brasil. Ou seja, é uma ordem civil, é uma ordem que equivale à Ordem dos Advogados, né, porque também são profissionais, também precisam de fazer um teste para trabalhar, mas que não tem o mesmo respeito, né? Porque 40 anos sob a mesma gestão, corrupção, descrédito. Exatamente. Enfim, entrou num descrédito total aos músicos do Brasil, né? Enquanto que os estudantes de direito sonham de ter a sua carteira para trabalhar, nós temos o mercado da música invadido por gente que não é do meio e que exerce na cara dura o exercício legal da profissão. E isso é ruim para a gente, porque as pessoas com um trabalho mais consciente, sério, profissional, um ofício, né? Mais que ofício, como disse o Thiago de Mello, a poesia mais que ofício, é contingência da nossa vida, né? Então a gente padece disso aqui no Brasil também. A dificuldade já começa aí, né? Dessa falta de respeito, dessa questão aí do não reconhecimento da profissão. Os bares exploram, tá aí os bares explorando. Um músico toca 3, 4 horas seguidas num bar, enchendo o saco do público, né? Que o público que poderia ir trocando de hora em hora para dar mercado para os músicos e tal. Inclusive tem uma deputada lá em Porto Alegre que lançou o selo para os bares que entregam o cachê, o cover artístico integralmente para os músicos, e só 3 bares que aderiram ao selo de o bar que realiza, que faz a coisa com transparência, né? Então isso é um problema do país inteiro, mas que começou lá em Porto Alegre agora um movimento, né, para poder legitimar os bares e fortalecer esses que têm uma relação amigável, transparente e justa com o artista. É uma infâmia o dono do bar ficar com parte do cover artístico que era do artista, né? Mas, enfim, isso já revela realmente, assim, as dificuldades, né? E a invisibilidade e a precariedade realmente da valorização do artista. Mas o que eu vejo é que o Sesc, né, faz um pouquinho diferente também. A gente volta aqui pro Sesc, que vai ser onde vai ser esse espetáculo maravilhoso, que vai ser aí encabeçado, né, digamos assim, pela Socorro, mas que tem essas participações especiais de Roraima, ele aqui em Eutep. E aí, para não correr o tempo, que a Socorro tem outra entrevista daqui a pouco, pra gente falar um pouquinho desse show, né? Sim. Vamos falar o que tem aí de repertório, o que tem de celebração no meu ofício, o que o público pode esperar. Olha, da minha parte, eu dou eu passo pelos álbuns que eu lancei desde 2001, né? Uma canção eu compilo os álbuns para formar um repertório. E em cada lugar sempre tem uma particularidade, né? A gente tem um motivo para cantar uma canção A, uma canção B. Eu penso, olhando o Rio Branco aqui, eu estou encantada com a paz daquele rio. Eu digo, eu quero a paz desse rio para mim e para o mundo, né? Porque eu sou aquariana, então a aquariana só pensa no mundo. Primeiro, porque se o mundo tá bom para mim, né? Se tá bom para todo mundo, tá bom para mim também. Mas enfim, então não tem como não cantar uma canção tradicionalíssima, Senhora Santana. Senhora Santana ao redor do mundo. Eu já quero que cante um pedacinho agora pra gente aqui. Porque fala disso, né? De quem, né? Aonde ela passava, deixava uma fonte, né? Então,
toda essa riqueza que vocês têm aqui, que São Paulo nem tem, viu? Aliás, São Paulo tem fumaça. Eu amo São Paulo. Mas, enfim, uma cidade tão maltratada que chega... Eu fico até com uma inveja danada de vocês. De ter rio, oxigênio. São Paulo tem muita muriçoca, aqui tem menos. Tem rio e tem menos muriçoca, enfim. Senhora Santana é assim, ó. Deixa eu ver se eu... Senhora Santana, ao redor do mundo, aonde ela passava, deixava uma fonte. Quando os anjos passam, bebem água dela. Oh, que água tão doce, ó senhora tão bela. Encontrei Maria na beira do rio, lavando os paninhos do seu Bento Filho. Maria lavava, José estendia, o menino chorava do frio que sentia. O menino chorava do frio que sentia. Calai, meu menino, calai, meu amor, que a faca que corta não dá tais sem dor, que a faca que corta não dá tais sem dor. Qualquer faca que corta dói em quem é cortado, em quem é cortada. Poesia, né, gente? Poesia pra quem tá ouvindo. É o Tai. O taio, né? É o Taio. É o Taio. Eu aprendi essa música com as lavadeiras lá do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que eu aprendi muitas canções com elas. E Carlos Farias, um artista prêmio Grande Música. Agora? Pô, Carlinhos, o Carlos esteve. Fizemos um show, eu fiz um show com ele, E eu conheço, ele faz o trabalho com o Coral das Lavadeiras, Sim. com as canções delas que... Machacali, Carlos Machacali. Tá no livro didático o trabalho dele com o Coral das Lavadeiras, sugestão para aula de arte. E nós fizemos um show também há 15 anos atrás, aqui, em 2012, e que eu batizei de Roraiminas. E aí fizemos no Palácio da Cultura. Ele voltou agora 15 anos depois, fizemos aqui no Marupiara, agora bem recente, a segunda edição do Roraiminas. Já fizemos em Belo Horizonte, fizemos no Palácio das Artes. E aí eu fico pensando, né, como a população perde quando não acessa essas belezas, né? Essas informações que chegam por essas pessoas como você, como vocês aqui, o Terpe, como outros e outras artistas aqui, como Carlos Farias e as Lavadeiras de Almenara. É uma pena, porque são informações que vêm do mistério mesmo, vêm dos outros mundos que a gente pensa que não existe, mas existe. E se não existir, eu prefiro acreditar que existe porque é bonito. Tudo bem também, se alguém disser não existe, tá certo. A gente não acredita um pouquinho em fantasia. A gente não briga, mas a física, né? A gente não acredita em Einstein, né? A gente usa a mecânica quântica para fazer telefone celular. Eu tô lá em São Paulo, falo com você. Por que você me escuta? Porque a informação tá aqui e tá lá. Então você não me escutaria. Mas alguém inteligente que só, a pessoa designada para fazer isso, cria um aparelhinho que permite a gente escutar as ondas que os cachorros escutam sem precisar de telefone. Digamos assim, um exemplo, o cachorro ele ouve muito bem, né? Não sei se ele ouve essas coisas que eu tô falando aqui, mas eles ouvem mais do que nós. Mas, enfim, é uma pena que a população não possa ter acesso às lavadeiras do Jequitinhonha com uma canção dessa. Essa canção ela é milenar. Ela veio do além-mar, sabe por quê? Porque eu escutei ela num filme do João Moreira Salles, que se chama Santiago, esse filme. E o personagem, Santiago, era o mordomo da casa dos Moreira Salles, e ele era argentino, e ele canta a Senhora Santana. Quando eu vi isso no cinema, um tempo atrás, eu disse, nossa,
E, enfim, é uma canção que está aqui há muito tempo, é uma canção feita pelo povo. Ninguém sabe de quem ela é, porque ela é de todo mundo, de quem puder acessar. É aquilo que a gente volta, né? O chamado domínio público. É o chamado para nós aqui domínio público, exatamente, tem que ter um domínio, mas O domínio é público. É o domínio, no caso aqui é bom porque o domínio é público. Eu vou tornar todo o meu repertório domínio público. Eu já falei para minha advogada, que é minha advogada também, mas a advogada que me atende, me ajuda, Débora Steinberg, já pedi, Débora, eu quero liberar tudo, ninguém precisa ficar me pedindo para gravar uma canção, e depois que eu morrer, menos ainda, não quero ninguém brigando atrás de mim, pode gravar. Me incomodando na minha paz. Se ficar rica, ótimo, faça bom proveito da sua riqueza, mude o mundo para melhor, porque tudo é em função de melhorar a vida, né, de preservar a vida feliz, né, é para felicidade. Se não estiver sendo feliz, tem alguma coisa errada. Socorro, eu vi que você tem mais de 500 composições, né? Aí eu não sei quanto tempo que levou para produzir tanta coisa, né? Mas acho que levou algumas horas de dedicação. Eu queria que você cantasse também pra gente, aproveitando já esse ensejo aqui, esse embalo, uma das suas próprias canções, para que o público de Roraima que ouça também conheça um pouquinho da sua essência, né? A gente canta o que a gente é, o que a gente vive, e eu vou deixar você escolher. Tá bom. É tão delicado isso de querer bem a alguém, quando nem se sabe bem se esse alguém tem um outro bem que lhe convém. É tão complicado isso de mandar flores, frases de amores multicolores, todas as cores. Há um certo risco de se sentir dores, mas é tão humano tudo isso. É tão bom correr o risco de acertar o coração de quem procura acertar também. É tão delicado e um pouco complicado isso de querer bem, isso de querer bem, isso de querer bem. Agora eu fiquei curiosa. Tem um porém, depois eu quero emendar uma outra coisa nessa, vá. Eu fiquei curiosa agora, porque assim, eu citei aqui para quem tá ouvindo que são 500 composições, além das músicas que você canta também de outras pessoas, 16 álbuns, se eu não me engano. Por que escolheu essa? Porque ela é fofa. Ela marca você. Porque de ela alguma é forma. fofa. Não, ela é fofa. Quando a gente lida, quando a gente comunica determinadas coisas nesse mundo que não está preparado para ouvir todas as coisas, o que é uma pena, porque o meu grande exercício é ouvir de um tudo no sentido de informação, escutar as diferenças. E essa música ela é fofa, todo mundo vai gostar, porque ela é uma música que fala de amor. Como aquariano, o povo quer mandar, aquariano não tem coração. Tem. Só que... A Socorro tem. A Socorro tem coração. Mas a gente tem um zelo muito grande pela liberdade. Então eu fiz essa música, é engraçado, porque você foi na mosca, né? Aí eu digo, olha, quando a gente dá o veneno, tem que dar o remédio, né? Tem que dar o antídoto, né? Então eu fiz uma outra música, porque eu entendo que é muito bom amar. O afeto é uma das coisas mais lindas do mundo. O amor é, sem dúvida, a coisa mais sublime. E determinados apegos, sabe? Determinadas crenças no amor, elas são complicadas. Tem gente que mata e diz, matei porque eu amava. Isso não pode ser amor. Então, se eu puder, eu vou trabalhar para que as pessoas tenham autonomia emocional,
para dizer, olha, vá, voe. Se quiser voltar, se der para voltar, e se eu quiser abrir a porta, volte, a gente vê, mas vá. Eu sou de... A liberdade. Você é livre. Aí eu fiz essa música aqui, né? Esse é um álbum que se chama Singelo Tratado sobre a Delicadeza. Esse álbum é de 2010, 2011. E é todo sobre delicadeza. Eu cantei Delicado e eu vou cantar agora a nossa música, que é desse repertório. Realmente é um disco que tem um único assunto, mas as canções existem. Mas a canção par dessa outra é essa aqui. Eu tenho um caso de amor comigo, nunca vou me deixar. Não haverá paixão maior e nem terá melhor do que esse que me salva. Só um amor pode me salvar. O meu amor por mim. Só Ele pode me salvar, aleluia. O meu amor por mim. Eu tenho um caso de amor por mim, um infinito amor e grato, e não será passado logo ali. Não haverá igual a este que é só Ele pode me salvar. O meu amor por mim. Só Ele pode me salvar. O meu amor. Olha, a expectativa foi lá pra cima, né? Agora do ouvinte pra ouvir hoje à noite. Inclusive, falando de expectativa, os dois artistas aqui, Euterpe e Eliakim, como é que tá a expectativa de vocês pra cantar com ela mais tarde? É sempre alegria, prazer e honra. Acho que ida e vindo, né? Sim. Pra mim, uma alegria, prazer estar com a Socorro, né? Aqui em Boa Vista. Lembrando que o show vai ser lá no Teatro Jaberchaldi, no Sesc da Messejana, às 19h30. A entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível, uma entrada solidária que será destinado ao projeto Mesa Brasil do Sesc Roraima. Aproveitar aqui um momento para agradecer ao Sesc por essa oportunidade, pela sessão do teatro, para receber nossa querida amiga, artista Socorro Lira, e estaremos lá também participando dessa festa em homenagem a Socorro. Convidar todo mundo que está ouvindo a gente aqui, o público de Roraima, para estar presente. Agradecer a empresa também. Também, a empresa, temos um patrocinador, que é a empresa Parima Rent-A-Car, que está patrocinando, também participando dessa empreitada de trazer a Socorro Lira aqui, através do empresário Parima. Muito obrigada, Parima, por prestigiar a nossa artista. E é isso aí, estamos aqui felizes em participar e cantar com a Socorro, né? Fazer essa ode à música e ao amor, né? E ao amor próprio também, que é o que ela acabou de cantar aqui, né? Enfim. Eu queria só fazer um comentário rápido, que ela estava cantando e soltou um aleluia, né? E esses dias eu estava numa rádio aqui, se chama... É uma rádio que toca preferencialmente música gospel, e eu fui dar uma entrevista e eu falei isso. Eu digo, olha, essa rádio eu sei que tem um repertório preferencialmente gospel, mas eu quero dizer o seguinte, que todo canto é um canto de louvor. Pois. Todo um canto é um canto de louvor. Eu até escrevi uma coisa que é: tocar um instrumento é louvar, cantar uma canção é louvar, não importa onde você possa estar, pode ser no palco, pode ser no altar. Uma poeta. Então, o aleluia, né, na tradição cristã, até onde eu sei, é quase um sim, né? É uma afirmação, né? Exatamente,
é um louvor, né? Sim, Eu entendo, eu escuto como uma afirmação, talvez dentro da minha compreensão mais limitada, mas sim, amém, né? Shalom, e por aí vai, né? Eu já ouvi falar que a recomendação era amém. Eu prefiro. Depois é que botaram um acento agudo e virou amém. Eu prefiro amém. Na verdade, a falta de amor é por causa de um acento agudo. Entendeu? Se retirarmos o acento agudo do amém, fica só o amém, que era a recomendação inicial de Jesus. Ele encerrava as falas e dizia amém. Teria que tirar esse acento agudo de cima do amor, né? Isso. Assentar muito agudamente Sim, em cima do amor, realmente. Tem que tirar. Já começa... Gente, olha, pra quem tá ouvindo, já dá pra criar até uma música. Ele já começa a criar uma poesia, assim, espontaneamente. E dessa troca, né, desse intercâmbio entre vocês, eles, inclusive, quando começaram aqui, aliás, sentaram aqui no estúdio, já começaram a cantar, né, antes de começar a gravar aí nos bastidores, e foi lindo, né? A gente nem estava gravando na hora, mas eu vou pedir agora para que repitam, né, para que o nosso ouvinte que está aqui acompanhando até agora também possa prestigiar o canto, né, dos três e ter uma palhinha do que vai acontecer mais tarde. Era Gaia, né, que vocês estavam cantando? Gaia. Então, é isso, eu vou deixar com vocês. Quer apresentar, poeta, a canção? É uma canção, letra minha, música do Nilson Chaves. Tá no CD do mesmo nome, de 2000, CD Gaia. E é um canto de louvor à terra, é um canto de amor à terra. Eu gravei Gaia no meu álbum Amazônia, Entre Águas e Desertos, né? Esse álbum é de 2014, teve DVD, fui indicada ao Prêmio da Música Brasileira, inclusive, com esse álbum em 2016. Em 2016. Fui, pois é. Esse é disparado o meu álbum mais ouvido dentro do pouco que ele é ouvido. Então, por quê? Porque a Amazônia é um tema universal. Eu digo universal porque parece que deve ter, claro, muito mais coisa além do globo terrestre e da nossa atmosfera, né? Então, é um álbum muito escutado, Gaia inclusive, né? Então, esse álbum são 6 canções autorais e 6 canções de outras pessoas que são compositores e compositoras, falando, né, honrando a presença das mulheres, existe o fato, né? Então tem que existir na linguagem. Compositores e compositoras que louvaram a Amazônia e que defenderam digamos assim, a floresta como fonte de vida para todo mundo, né? Inclusive, sem oxigênio e água não vive, verde, é tão bom estar no verde. Eu estou muito feliz de estar naquele rio ali. Chega a estar energizada, né? Do rio. E eu nem mergulhei, assim, me deu maior vontade, mas não mergulhei. Tem que levá-la para mergulhar hoje, eu tenho. Então vamos cantar Gaia. Bora! A pedra canta, a planta fala, o rio vê. O vento sente, a chuva chora, o raio lê. O sege sonha, a rosa dança, tudo é o mesmo ser. Tudo é o mesmo ser. Tudo é o mesmo ser. Gaia, Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. Gaia, Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. A nuvem sabe, a lua entende, o sol nascer. O fogo
escreve, a estrela dorme, o povo crê. O céu esquece, a onda lembra, tudo é o mesmo ser, tudo é o mesmo ser, tudo é o mesmo ser. Gaia, Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. Gaia, Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. Gaia vive. Nossa, gente, isso aqui foi um privilégio, né? Eu sempre falo que é um privilégio estar com os artistas, ouvindo assim agora em primeira mão, também antes do público à noite, mas já fica o convite, então, para a galera que está nos ouvindo hoje à noite, a partir de que horas? 19h30. 19h30, né? Que é 7h30 da noite, lá no Jabechald, que pra quem não sabe, fica ali no Sesc Messejana, dá pra entrar ali pela rua de trás, né? Ou ali pela frente também, você comunica, né? Que vai ver ali o espetáculo, o show. Meu ofício de Socorro Lira, juntamente com o Euterpe e o Eliakim Rufino, prestigiando e participando. E eu vou agradecer, deixar vocês seguirem também com a agenda de hoje. Eu sei que a agenda de hoje está corrida, tem ensaio ainda, eu acredito, né? Tem uma passagem de som, a montagem do palco. Nossa, tem muita coisa ainda. Tem o mergulho ainda da Socorro. No Rio. O Rio tá enchendo, né? Não sei se tem praia. Agora, Eu vou ficar feliz só de estar lá. Eu tô numa casa ali muito perto, né? Então eu subo assim numa laje. Não está dentro, mas está próxima, eu estou em cima do rio, praticamente. Olha assim, né? Vê o rio. Se eu pular, eu caio dentro dele. Mas eu vou evitar a tentação. E então, sim, a artista trabalha muito. É muito curioso porque um show desse a gente está preparando há meses, né? Reunindo as condições. E a gente não para, tem sempre artista trabalhando e tem sempre arte sendo feita, né? Na música, no teatro, no cinema. A gente, aliás, se fala em indústria, no sentido quando a gente vive, né? Um segmento muito grande da população brasileira e do mundo vive dessa indústria, né? Desse ofício da arte, né? Então, os países agora reconhecem o Brasil, temos o Ministério da Cultura, né, dizendo e trabalhando, não, é uma indústria, porque emprega muita gente. Num show desse, muita gente trabalha. Estamos só nós três aqui. Mas o que tem de gente trabalhando lá no Sesc? Técnicos, o som, a luz. A pessoa que fez a arte. Olha, o fotógrafo, a fotógrafa. Então, assim, quem trabalhou o figurinista, muita coisa. A artista que vai montar o palco. Então, a luz. É muito trabalho. Só que é uma indústria fofa, é gostoso fazer arte, eu te garanto. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço e recomendo, sabe? Porque é uma das coisas mais legais de se fazer. Eu também recomendo. Faça arte mesmo que sua mãe diga que não. Faça arte, porque eu super recomendo. É bom também, sabe? Dá pra viver dignamente, é só ter certeza. É como o seu trabalho, o trabalho do pedreiro, da pedreira, do advogado, da advogada. É muito bom. Mas a gente trabalha bastante. Só que a gente trabalha com muita alegria sempre. Olha que privilégio, né? Tá no melhor de Roraima, aqui de Boa Vista, né? Estamos nessa rádio da Defensoria Pública. Aliás, um lugar tão fantástico. Defensoria Pública. Justiça para todo mundo, né? Independentemente se a pessoa pode ou não pagar, ela tem direito, né, a recorrer a uma entidade que não fecha a porta. Olha que coisa mais linda. Cultura na mesa, aqui, só agradeço. Nós também somos defensores públicos da cultura e da arte, da emoção e do sentimento. É isso, por isso que a gente está aqui, na Defensoria Pública. É uma parceria, nós também somos defensores.
Eu fico muito feliz. Defensores da saúde mental, sabe? Defensores de muita Da coisa alma. boa. Isso, da alma. Esqueceram-se de que nós temos uma dimensão na vida que se chama alma. A alma, se a gente fosse numa imagem, eu acho que a alma seria aquele cachorro, aquela cachorrinha, que em qualquer circunstância ela vai estar com o seu dono, com a sua dona. Aliás, tem um equívoco, né? Por exemplo, quem fala não sou eu, Socorro Lira, né? Na verdade, esse corpo não tem uma alma, a alma tem esse corpo. Então seria muito mais justo dizer, olha, muito prazer, eu sou o corpo da alma de Socorro Lira, da alma de Socorro Lira. A alma é muito mais do que esse corpo, né? Inverter. A alma fica por aí, o corpo se vai envelhecendo, né? Isso, E a alma que você falou lá, que não pula cerca. da né? afinada d'alva. Alma não pula cerca, né? Quer dizer, ótimo, De arame. Farpado. De arame Olha. farpado. É um detalhe, porque o arame farpado ele é feito para o animal não pular, para não se passar para o outro lado. A cerca de arame farpado ela divide. E a alma não concebe essa divisão. Né? É muito legal. O povo lá Isso na Paraíba, né? Na Paraíba, em todo canto. Se você for ainda adentrar as pessoas que têm convívio com a alma, A tradição, a cultura. elas vão contar essas histórias, né? Que o mundo urbano, às vezes a gente precisa esquecer, porque, por exemplo, São Paulo, para um trabalhador, uma trabalhadora estar no trabalho às 8, são 2 horas de trem, de ônibus, então ela tem que ter acordado às 5 da manhã, ela vai chegar em casa às 8 da noite, então não dá tempo pensar na alma, só dorme cansada, até os sonhos. As pessoas se esqueceram dos sonhos. Os sonhos são o melhor canal de comunicação com os outros mundos. Isso disse o Dr. Jung, né? E eu concordo. E lá no sítio onde eu morava, a gente contava os sonhos. E a gente sabia notícias pelo sonho, não tinha rádio lá. A gente sabia notícias pelos aquele sonhos. negócio, né? Eu não sei, mas... aliás, eu não vi, mas foi revelado pra mim em sonho. A minha madrinha Inocência, a rezadeira, ela sabia das coisas pelos sonhos. No dia seguinte ela nos contava. Eu escrevi um poema sobre o fato de uma cena que eu presenciei no mercado em Manaus. Eu morava em Manaus, ia ao mercado e observava que os feirantes contavam os sonhos pela manhã para jogar no bicho. Eu fui uma criança que eu sonhava com o bicho da sorte. Eu tinha assim por volta de 5, 6 anos, comecei a sonhar. E o povo, mas isso é verdade, eu sonhava, eu associava, e é por isso que eu sei de sonho, porque eu associava pessoas aos bichos, aos animais. Por exemplo, se eu sonhasse com a minha madrinha, dava cobra. Pelo seguinte, porque ela tinha um olho meio cinza, e a cobra preta, que era uma cobra muito comum, a cobra preta ela não faz mal, ela não tem veneno, ela ia, às vezes estava no teto da casa, lá de casa. Se eu sonhasse com a minha madrinha, dava, porque eu associava o olho da cobra preta ao olho da minha madrinha. Então eu sonhava com minha madrinha, podia jogar cobra. E aí começaram a me associar, assim, eu criança, né? Eu brincava, eu me divertia com aquele de adivinhar, sabe? Comecei a gostar. E aí, quanto mais você... O pessoal já ia te consultar pra jogar no bicho. Ia me consultar. A vizinhança toda ia ganhar dinheiro. Eu era criança, não sabia jogar. Mas é fato isso. E aí... ficado rica com o jogo do bicho, hein? E na música Incompatibilidade de Gênios, de João Bosco e Aldir Blanc, a mulher sonha com o cara e manda ele jogar no burro e dá na cabeça, né? Doutor, sonhando com o burro, mandou eu jogar. Agora, sonhando comigo, mandou eu jogar, né? No burro. Pois então, e aí eu parei de sonhar eu parei de ter esses sonhos em relação aos bichos, né, ao jogo do bicho, porque lá tinha a crença de que jogo era coisa do cão, era coisa do demônio, então essa menina, não sei o que, aí claro, né, já parei. reprimiu a sua vidência. Eu né? parei com essa brincadeira, sei lá, perto dos 7 anos, porque é um ciclo muito importante da vida da criança, 7 anos, né, aí eu parei, mas assim, era isso, eu sonhava e dava, isso é fato, eu não tô brincando aqui, é sério. Enfim, um privilégio de conversar com vocês. Eu vou deixar vocês irem, que eu gente precisa... tá me vigiando. 11 horas já. Tá ali vigiando a hora, né? A conversa o universo onírico tá em alta. E a Beatriz aqui é um acolhimento tão grande que a gente se sente em casa. A gente esqueceu que tinha bem à vontade. Mas é isso, queria agradecer mais uma vez, né? Porque se deixar, a gente vai batendo papo aqui, mas eu vou de noite pra gente continuar o papo. Até de tarde. Tá bom? Bora. A gente vai de noite pra continuar o papo depois do show, então. Mas eu queria agradecer o prestígio, né, de ter vocês aqui,
conversar, ouvir em primeira mão também, os três cantando juntos, e conhecer a Socorro Lira de perto, né, saber da sua trajetória, ser apresentada a essas canções aqui que ela compõe, né, também. São mais de 500 canções, é tanta coisa. Se a gente for conversar de fato, eu acho que leva aí umas 5 horas de podcast só para começar. Então, assim, muito obrigada. Ele aqui também já é um parceiro aqui, vem sempre contar. E o Terp também já veio aqui outras vezes contar um pouquinho da vida, né? Falar de música. E agora a Socorro Lira e os três juntos. Então, muito obrigada. Vai ser lindo hoje à noite. O convite já fica feito. 7h30 da noite, no Teatro Jaberchaldi, Sesc Messejana. 1 quilo de alimento, né, o Terp? 1 quilo de alimento não perecível. Mas se você não tiver, vá assim mesmo. Né? As portas do teatro estão abertas para receber você. Pronto, Isso. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E a gente se encontra à noite. Maravilha, muito Valeu, obrigada, Beatriz. gente. Obrigada, Valeu. Beatriz. Então é isso, a gente vai encerrando mais um Cultura na Mesa. Agradeço a tua companhia até aqui. Te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Qualquer dúvida é só pesquisar por @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! É tão delicado isso de querer bem a alguém.